Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira e começo aqui para vocês mais um Desenve Notícias, o meu programa diário de segunda a sexta-feira em que eu faço comentários aqui na Revolução Industrial Brasileira a respeito de temas econômicos. Mas infelizmente temas econômicos no Brasil contemporâneo têm virado também temas morais e esse vai ser o tema do nosso Desenve Notícias de hoje. Antes de começar, no entanto, essa sexta-feira, 18 de junho, tem mais uma edição do Relatório RIB rolando, olha aí, ó. O relatório RIB aqui está impresso, né? Mas se você é membro do Clube da Revolução Industrial Brasileira, que é o nosso clube de membros, né? A nossa escola que eu estou formando para reunir novos influenciadores, novos pensadores, novos líderes desenvolvimentistas para o Brasil. Se você é membro, você já recebeu então no seu e-mail o novo relatório RIB. Já chegamos aqui à nossa edição número 10, que bacana. Então, se você ainda não é membro, considere se tornar membro da Revolução Industrial Brasileira. O link vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Você vai poder usufruir não só do relatório RIB, mas como de vários outros benefícios, inclusive os descontos para os cursos da Revolução Industrial Brasileira, que são cursos muito interessantes. Eu convido você também a conhecer o atual curso que está lá lançado, que é o Estado Empreendedor em 5 aulas, em que eu sintetizo essa obra tão magnífica da Mariana Mazzucato, o Estado Empreendedor, em apenas 5 aulas gravadas e mais alguns extras para você compreender bem o que se trata ali, o grande livro da Mariana Mazzucato. Mas vamos então ao assunto. Olha, todo mundo percebeu aí, deve ter visto ontem, né, no dia 17 de junho, a fala do Paulo Guedes num evento da Associação Brasileira do Setor de Supermercados, né? Ele basicamente dizendo o seguinte, que a proposta dele para resolver o problema da fome e da insegurança alimentar da parte muito mais pobre da sociedade é basicamente a redução de desperdícios em restaurantes, de desperdícios na cadeia produtiva, né, pegando as sobras de alimentos, inclusive as sobras de alimentos usados na sua casa, né, aquela comida que às vezes vai um pouquinho para o lixo no final, e passar aquilo lá para as pessoas mais pobres. Ele até fala, né, dá os nomes, alimentar mendigos, pessoas desfavorecidas, etc, etc. E aí a ministra da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, a Tereza Cristina, ainda corroborou, diz que é isso aí, tem que utilizar essas sobras e tudo mais, e aí isso aí, que na verdade já teria comida para todo mundo e tal. Olha, primeiro assim, né, um desequilíbrio, né, da visão do que é uma sociedade e aquilo que é o pensamento anedótico, moralizante de um fato que é eminentemente econômico, né? Você vai me desculpar, mas se você querer dizer que, né, as quantidades são equivalentes, não são equivalentes. São 59,4% dos domicílios brasileiros vivenciando, experimentando a insegurança alimentar neste momento no país. Isso aí é uma estatística que está aí publicada em estudos sérios de universidades que fizeram essas análises a partir dos dados levantados pelo IBGE. 59,4% dos domicílios brasileiros atualmente passando por situação de insegurança alimentar, seja ela leve, moderada ou grave, né? E, portanto, né, você veja só que nível de demanda, né, por atendimento de segurança alimentar não há no Brasil nesse momento. No entanto, o Paulo Guedes ele propõe uma solução anedótica, uma solução que é quase do programa do Chico Anísio, né? Pega as sobrinhas dos restaurantes antes de estragar, né, e joga lá para o pobre, né? Isso é quase o Justo Veríssimo, né? Aquele personagem do Chico Anísio que odiava pobre, porque realmente é uma baita de uma piada de mau gosto, quase falei o palavrão aqui, que, claro, é insuficiente e mostra, mas é isso que é importante, mostra o tipo de limitação de visão de política que um camarada desse tem quando o assunto sai da esfera de interesse pessoal dele. Porque essa limitação de visão política ele não tem quando ele trata de fazer o capital financeiro render mais. Ali ele é complexo, ali ele consegue ter ideias, ali ele tem projeto. Então, quando se trata de fazer o capital financeiro se multiplicar muitas vezes, o Paulo Guedes tem excelentes ideias para o mercado financeiro render melhor, tá? Ele já, como ministro, chegou a sugerir que a XP Investimentos, dizendo inclusive a nossa querida XP, né, falando isso, tem aí vídeo, né, que desenhe um produto melhor e tudo mais, e tal, para que possa render melhor o capital investido ali, tá? Então, assim, a tosquice do Paulo Guedes para falar de assuntos econômicos que têm a ver com demandas sociais é
inversamente proporcional à sofisticação do Paulo Guedes para falar a respeito de acumulação de capital em setores improdutivos, dos quais ele faz parte como, né, fundador de banco, que ele foi, do Banco BTG, que agora é BTG Pactual, né, que, aliás, tem severas suspeitas de negociatas e transações aí já com o governo federal durante essa gestão com ele como ministro, e isso um dia seguramente a história apurará. Né? Espero que o Paulo Guedes ainda esteja vivo para participar, né, como réu, quem sabe, ou testemunha dessas acusações, porque as acusações existem, né? Mas vamos lá. Agora, para além da imoralidade intrínseca que existe nessa fala do Paulo Guedes e também da Tereza Cristina, né? Também da Tereza Cristina, que corroborou essa ausência completa de visão para curar um problema que é de 60% dos lares brasileiros, para além disso, tem o seguinte: uma pessoa que não tem uma formação de pensamento, né, determinada, não diria um negócio desse. E essa formação de pensamento é que eu acho que deve ser aquela que deve ser mais explicitada para que todo mundo possa entender. Basicamente é o seguinte, ele associa, e aí é muito interessante, o nosso hábito de desperdiçar comida. É claro que o Brasil desperdiça muita comida, e isso é errado, não tenha dúvida nenhuma, mas o mundo inteiro desperdiça comida. As estatísticas dão conta de que entre 25% e 30% da produção agrícola do mundo inteiro é desperdiçada. Ou melhor, são desperdiçados. Né? Então isso é um fenômeno mundial, ligado ao fato de que o setor agrícola mundial conseguiu chegar num nível de produtividade alto demais, né, em relação aos mecanismos de mercado que fazem a circulação dessa produção. Então veja, tem uma desproporção entre a capacidade do setor agrícola agropecuário mundial de produzir e a capacidade dos mercados, segundo suas normas de mercado, fazer essa produção chegar. Né? Ela chega com excesso a quem, né, pode pagar preços mais altos e chega em falta, né, ou insuficiência àqueles que não podem pagar. Isso no mundo inteiro. Em países onde, em situações menos dramáticas como agora, como é o caso do Brasil, consegue chegar mais ou menos em todo mundo, chega ainda de maneira desproporcional em termos de qualidade, etc. Mas voltando, o fato é, a visão do Paulo Guedes é a visão que diz que nós, como classe média brasileira que desperdiçamos comida porque não somos como os europeus que passaram por 2 guerras mundiais e, portanto, são mais comedidos, são mais discretos, colocam menos comida no prato. Então, assim, percebam como o critério moral, o critério de avaliação moral permeia a visão econômica desse pessoal. E isso é um grande problema. No fundo, primeiro, não é verdade que o prato europeu seja um prato módico, né? Olha, vou dar um testemunho pessoal, eu jantei e almocei em restaurantes europeus várias vezes, em vários daqueles países, e ninguém lá está disposto a comer pouquinho, muito ao contrário, tá? E desperdício de comida no prato europeu, sim, existe, é considerável. É considerável. Então, assim, essa visão vira-lata, essa visão etnográfica, essa visão de superioridade do velho mundo e do primeiro mundo sobre nós, que somos terceiro mundo, esse vira-latismo conceitual essencialmente presente na cabeça de gente como Paulo Guedes, como Adolfo Saxida, etc., tantos outros lá daquele pessoal, na verdade, é uma instrumentalização conceitual da moral para formar uma ideia e, portanto, uma política de economia da escassez para o Brasil. E é isso aí. Porque, desculpa, no Brasil não falta comida. No Brasil tampouco faltam recursos para alimentar o povo. No Brasil faltam recursos para outras coisas, já mais ambiciosas. Eu diria que falta recurso, por exemplo, para ter uma indústria de semicondutores em patamar de competitividade com relação às líderes mundiais. Tudo bem, até admito, para isso pode faltar recurso. Mas para faltar recurso para alimentar o povo, não falta. Né? Não falta nem o recurso alimentar, nem o recurso financeiro. Então, que M é essa de um ministro da economia pegar e usar uma leitura moral, né, etnocêntrica, para propor, na qualidade de ministro, uma política de compensação alimentar, que seria a sua política social, na base do uso de sobra?
Entendem onde está o problema? A cabeça do Paulo Guedes é tão deformada no moralismo do liberal latino-americano que defende a escassez como princípio, né? Defende a escassez como algo que purga, como algo que gera virtude, né? E a ponto, claro, de promover políticas que geram essa escassez de fato, né? Que concentram recursos e que congelam recursos e que seguram os mecanismos de multiplicação dos recursos a um tal ponto em que sim, se produz essa escassez, é uma profecia que se autorrealiza. E lógico, claro, né? Desde que essa escassez seja para o outro, nunca para eles. Nunca para eles. E é por isso que a capa desse vídeo, se você não viu, convido a ver a capinha desse vídeo, é um jantar regado com pessoas, né, da alta classe, em que Paulo Guedes está presente, todos muito bem servidos. E é por isso que o nome desse vídeo é A Mesa, com a devida crase, com Paulo Guedes. Né? Quem não quer sentar à mesa com Paulo Guedes? Esse A Mesa tem crase, tá? Todo mundo quer sentar? Claro. Quem não quer ter uma vida boa? Todo mundo quer ter barriga cheia, todo mundo quer ter casa para morar, todo mundo quer as mesmas coisas. Mas estes depravados, por argumento moral, mal traduzido e embutido dentro de uma pseudo-ideia de economia, quer negar essas coisas básicas aos demais. Negam. E negam mesmo. Negam bonito. Né? E chegam até esse momento Maria Antonieta. Quem não sabe a referência vai lá buscar a Revolução Francesa, né? Que não tem pão, comam brioche, né? Maria Antonieta, o povo tá sem pão. Ah, estão sem pão? Então que comam brioche. Acabou degolada. Cacete. Chutei meu próprio microfone. Acabou degolada. Maria Antonieta. Então, assim, até que chega a esse momento Maria Antonieta, né? Ah, estão com fome? Da sobra de restaurante, tenho certeza que o cara lá do Madeiro vai contribuir, né? Olha, eu fico por aqui, a imoralidade é grotesca, é grotesco, mas para além da imoralidade, existe um problema de deformação de pensamento, que eu tentei abordar nesse vídeo, que é uma deformação de utilizar uma certa pseudo filosofia moral, né? Para analisar fatos econômicos, na tentativa de criar ambientes que confirmam, né? Criar situações que confirmam ideologia. Porque isso não é pensamento econômico, isso não tem o pragmatismo necessário para um pensamento de política econômica. Isso é pura ideologia. E ideologia fundada em preceitos morais dos piores, porque sequer são preceitos morais generosos. Então, ó, Desenho de Notícias terminando aqui, eu convido você mais uma vez a entrar para o Clube da Revolução Industrial Brasileira e me ajudar no combate a essa depravação conceitual que tomou conta do Brasil. Estou te esperando. Um abraço.